Somos servidores da esperança, de quem nos confiou um mandato, não para nos servirmos do poder, mas para servir aos pais, ao país. Não somos celebridades, não somos nobres, tampouco os grandes jurisconsultos, acima do povo. Somos, em última análise, herdeiros da esperança nacional, representantes daquele que, pela via democrática, nos conduzem ao mandato para que sejamos guardiões de seus direitos, intérpretes de suas angústias e defensores de seus legítimos anseios no debate público e democrático. As prerrogativas parlamentares, inclusive a de ter a perda do mandato, decidida pela respectiva Casa Legislativa, e a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, não constituem privilégios pessoais. São, antes instrumentos constitucionais de representação. São ferramentas que dizem ao eleitor: você pode ou não ser ouvido diretamente, mas sua voz ecoará nesta casa pela força do voto. Quando um parlamentar se ergue nesta tribuna e dá voz às angústias, aos anseios e às esperanças de seu povo, não fala em nome próprio, fala por aqueles que o conduzem ao parlamento. 30 mil, 50 mil, ou como no caso da deputada Carla Zambelli, 946.244 brasileiros, todos amparados pela mesma legitimidade democrática. É neste contexto que as prerrogativas surgem e é para esses eleitores que elas existem. Algumas foram criadas para proteger a liberdade da palavra parlamentar, que é, em última instância, a liberdade do próprio povo de ser ouvido. Outras nasceram para resguardar a própria democracia contra eventuais arroubos de poder ou excessos institucionais. Quando o Constituinte originário conferiu a este Parlamento a competência para deliberar sobre a perda ou manutenção do mandato de um de seus membros, mesmo diante de decisão emanada de outro poder, por mais nobre que seja, ele outorgou uma salvaguarda republicana. Disse com isso que a separação dos poderes será preservada e que o sufrágio popular, expressão mais pura da soberania, receberá a proteção especial da Constituição. Porque o voto é a alma da democracia e a preservação de sua força. É o primeiro dever de todo regime verdadeiramente livre. Quando transponho essa reflexão para o caso concreto da presente representação, é imprescindível resgatar o espírito do Constituinte originário ao conferir a este Parlamento o poder de decidir sobre a perda ou manutenção do mandato de seus membros. A deputada Carla Zambelli, aqui representada, não é julgada como ré comum, mas como parlamentar. E, portanto, como legítima depositária do voto popular, com direito à ampla defesa perante esta casa. E por que razão indago o Constituinte? E por que razão indago? O Constituinte conferiu a um parlamentar já condenado judicialmente o direito de apresentar sua defesa perante o Parlamento, se esta Câmara não se propõe a revisar decisões do Poder Judiciário. A resposta é simples e profunda, porque a Constituição de 1988 quis preservar a separação dos poderes, como cláusula essencial da República. Quis assegurar que nenhum deputado ou deputada fosse perseguido ou silenciado pelo exercício legítimo de suas funções representativas. Ao estabelecer essa prerrogativa,
o Constituinte falou a própria essência do regime democrático. Disse à Câmara dos Deputados e à Comissão de Constituição e Justiça que se os direitos de um parlamentar forem violados, se houver predisposição persecutória contra ele em razão de suas convicções políticas, se porventura o exercício da palavra e do mandato tiver sido indevidamente criminalizado, então que esta casa o ouça. Onde que é? Vou concluir, tá? 145. Mesmo diante da dúvida. Passo à página 145. Ao ponto final da página. Mesmo diante da dúvida, e sobretudo quanto a dúvida subsiste, é dever desta casa recordar o princípio elementar da justiça, o indúbio pro réu, que em sede parlamentar se traduz em indúbio pro mandato. Convido, pois, os nobres colegas a refletirem. Alguém aqui pode certificar com absoluta certeza que a deputada Carla Zambelli cometeu cada uma das 13 invasões e cada uma das 16 falsificações pelas quais foi condenada? Se houver sombra de incerteza, se houver lacuna de prova, que prevaleça então o respeito ao voto de quase 1 milhão de brasileiros que a elegeram. E se a vontade do Constituinte foi garantir o presente procedimento para evitar a interferência entre os poderes, evitar que os mandatos fossem ameaçados por perseguições políticas, então é justamente essa a nossa função. Não em defesa de Zambelli, mas sim em defesa da democracia e da legitimidade dos mandatos parlamentares. Se o Supremo Tribunal Federal entendeu que um testemunho dúbio e alguns arquivos recebidos por e-mail bastam para fundamentar uma condenação criminal, esta casa não pode nem deve reproduzir tal lógica para cassar um mandato parlamentar. Porque ao fazê-lo, não condenaríamos apenas uma deputada, condenaríamos os seus eleitores. Silenciaríamos quase 1 milhão de vozes que depositaram nas urnas a esperança de serem representadas neste parlamento. E reproduzir os frutos de uma perseguição política que maculou o poder judiciário. Servirá somente para macular também o poder legislativo. É por isso, senhoras e senhores parlamentares, por haver dúvida profunda, grave e legítima, este relator é por isso, senhoras e senhores parlamentares, por haver dúvida profunda, grave e legítima, este relator vota pela improcedência da representação número 2 de 2025, pela preservação do mandato da deputada federal Carla Zambelli e, acima de tudo, pela defesa da soberania, do voto popular e da primazia do poder legislativo da República Federativa do Brasil. Diante do previsto pelo Constituinte, de que não há perda automática de mandato, após decisão judicial transitada em julgado, submeto nos termos do artigo 56, inciso 6º, parágrafo 2º da Constituição Federal, meu relatório a esse colegiado,
para que decida previamente e ao plenário soberano para decidir pela perda ou manutenção dos mandatos parlamentares de deputados federais.